nada, nem tirar nada. E hoje, pela tarde, o Senhor foi palestrando comigo a semana toda, e pela tarde o Senhor me deu essa palavra, onde diz que o Senhor, Jesus, que Deus é a videira e que nós somos os frutos. Nós somos o quê? Instrumentos do Senhor. Eu não conheço as pessoas desse lugar, mas o Senhor vem dizer que nessa noite você precisa estar ligado à videira. Será que você tem dado frutos? Não precisa você me responder. Cada um de nós, a gente sabe que nós somos na igreja, que nós somos fora dela. E os frutos, eles nos acompanham por onde quer que a gente vá. Será que nós temos dado fruto na presença do Senhor? Será que nós temos dado fruto para o reino do Senhor? Quando o Senhor, quando ele passou pela terra, ele fez discípulos, para que discípulos gerassem outros discípulos. Então discípulos não são só aqueles que caminharam com Jesus. Discípulos sou eu, sou você, são vocês. Todos nós somos discípulos do Senhor. E nós somos responsáveis por fazer mais e mais discípulos. No versículo 1, o Senhor me chamou a atenção quando ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Jesus, por onde ele passou, haveriam milagres. Houveram milagres por onde ele passava. Havia cura, havia libertação, a salvação chegava àquelas casas. Onde Jesus passava, acontecia alguma coisa. A irmã que falava: Jesus está nesse lugar. A gente tem que sentir a presença do Senhor. Por que as pessoas falam isso nos cultos? Não é jargão. É porque quando Jesus está, alguma coisa tem de diferente. Alguma coisa acontece diferente. Se você entrar e sair na presença, na casa do Senhor, e não sentir a presença do Senhor, alguma coisa está errada. Porque a Bíblia diz que Jesus é a videira e o Pai é o lavrador. Como você passa numa videira? Como você vai até uma árvore que dá fruto e você não consegue tirar fruto? Ali tem que sair fruto bom. E Jesus, ele fazia milagres quando ele passava. Ele poderia dizer assim: eu sou a videira e eu faço tudo. E mesmo ele sendo Deus, ele disse: o meu Pai é o lavrador. Sabe o que isso significa? Que independente do que você faça, dentro ou fora da igreja, você é dependente de Deus. Independente de eu pregar, de eu limpar, de eu orar, de jejuar, do que eu faça, eu sou dependente de Deus. Nunca eu serei melhor, nunca eu serei o maior. Pois Jesus, mesmo ele sendo grandioso, ele fazendo milagres, ele sendo o cara. Jesus era um cara. Quando ele passou na terra, ele era um cara. Mas Jesus disse assim: ó, o meu Pai é o lavrador. Quando ele disse isso, ele quis dizer: eu nada posso se ele não fizer. É ele quem cuida de mim. Eu só estou aqui por causa dele. Então não é tempo da gente dizer que nós somos. Pois se nem Jesus disse eu sou, quem somos nós para dizer que podemos ou fazemos algo se não for a permissão de Deus? Se não for a abundante graça de Deus, eu não estaria aqui. A pregadora, a pastora falou: ah, tão jovem. Deus me chamou jovem, graças a Deus, mas eu ainda penso assim: eu fui tarde para a presença do Senhor. Eu vi muitos jovens entrando e eu fiquei até feliz, pois outrora, hoje, pela misericórdia, eu estou aqui. Outrora, a Vanessa me conhecia, eu estava na Via Show, eu estava bebendo, eu estava nos bares, eu estava em muitos lugares que desagradavam o Senhor. Mas hoje, eu estou na presença do Senhor. Então hoje é tempo de eu falar do Evangelho do Senhor, por aquele tempo que eu perdi lá no mundo, por aquele tempo que eu perdi lá fora. Muitos poderiam ter ouvido do Senhor através da minha vida, mas não ouviram, porque eu fui desobediente. Mas hoje o Senhor tem levantado a juventude, o Senhor tem levantado um povo forte para fazer a obra do Senhor. Portanto, não se acomodem no lugar onde estão, não se acomodem no banco apenas em louvar, apenas em orar, apenas em fazer parte do grupo. Não, jovens, faça diferença, sejam diferença para essa nação. A gente vem vindo pelo caminho e já vimos ali um monte de pessoas que já estavam tocando pagode, já estavam dançando funk, pessoas que já estavam desde cedo se preparando para adorar Baal. E muitas das vezes a gente demora até para vir para a casa do Senhor. Nós temos que ser diferença, nós temos que ser sal da terra e fazer a diferença nesse mundo. Mostrar: não, o Senhor me chamou, eu vou ser forte. O Senhor me chamou, eu vou fazer a diferença, eu vou lá, eu vou ser sal da terra por onde quer que eu passar. E Jesus mostrou essa dependência, onde tudo que ele fazia, Jesus direcionava ao Pai. Jesus orava. Eu acho lindo quando eu leio a Bíblia que diz que Jesus se separava e ia ao monte para orar. Para que orar se ele era o Filho de Deus? Mas ele queria saber aonde ele podia pisar, o que ele podia falar e como que ele devia agir. E às vezes eu,
alimentar, para você dar mais fruto. Aquilo que você tem passado, mesmo fazendo a obra do Senhor, é a limpeza do Senhor. E a limpeza dói. Quando a gente vai limpar alguma coisa que ainda está suja, a gente precisa esfregar, a gente precisa passar uma escova, a gente precisa passar sabonete, a gente precisa, tem todo um processo. E para ser limpo não é fácil. O olheiro, quando ele pega lá o vaso, quando ele vai amassando, ele vai moldando para ele ficar perfeito. E é assim que o Senhor faz. O Senhor pega-nos e vai nos limpando. E a gente quer correr na hora da limpeza, porque a gente não entende que após aquele processo, a gente vai dar muito mais frutos. Se hoje eu dou 5, amanhã eu vou dar 10. Quando acabar esse vale, eu vou dar 20, eu vou dar 30. E eu serei pai de multidões. Pois não é porque eu quero, mas porque assim o Senhor nos prometeu. Eu serei pai de multidões. A igreja, cada um de vocês serão pais de multidões. Pai de multidões não se fala de filhos carnais, mas de filhos espirituais. Você vai salvar uma multidão pela palavra do Senhor, mas é através da tua vida. Então, se o Senhor está limpando, está lapidando o vaso, ainda me doa, mas entenda que é o Senhor, porque melhor é ser limpo, ser podado pelo Senhor, do que cair na mão de Satanás. Porque lá fora, ele não está brincando. A gente viu aí, 230 e tantos jovens que se perderam. Sabe por quê? Porque o diabo não brinca de ser diabo. Tem muito crente brincando de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Talvez lá tinham pessoas desviadas do Evangelho, filhos de servas do Senhor, até pessoas que estão na casa do Senhor e que desviaram naquele dia e estavam no lugar errado na hora errada. Mas hoje você está no lugar certo na hora certa. E Deus de Israel está ali para trazer salvação, para trazer milagre, para trazer cura. Deus está nesse lugar. Mas a Bíblia diz: se eu estiverdes em vós e vós estiverdes em mim. Tem muitos dizendo assim: ah, Deus é comigo, Deus me guarda, Deus cuida de mim, Deus fala comigo. Mas e você? Você fala com Ele? Você cuida das coisas dEle? Você coloca Deus à frente das suas coisas? Porque Deus não diz assim: eu vou com você e você vai conquistar tudo, não. Você precisa estar em Deus. Se eu estiver em vós e vós estiverdes em mim, há uma reciprocidade nisso. Precisa haver a minha parte e a sua parte. Porque Deus faz aquilo que eu não posso fazer. Mas aquilo que eu posso fazer, Deus não faz. Eu tenho que me levantar do meu lugar, me levantar da minha casa, sair da tenda. Assim como Deus falou: sai da tenda, sai da tua parentela e vá fazer a minha obra. A gente precisa sair do nosso lugar de conforto e fazer a obra do Senhor, que não é fácil. Não pense: ah, você vai lá, vai pregar, vai louvar e sua vida vai ser uma maravilha. Não. Quanto mais você fizer, mais difícil será a sua vida. Mas a sua certeza é que naquele grande dia, quando o Senhor falar: o que você trouxe? E você diz: aqui, Senhor, eu trouxe almas para ti, eu trouxe vidas no teu altar. Essa é a nossa recompensa. Pois nós temos vivido um tempo de prosperidade. As igrejas hoje a campanha da chave, campanha da porta, campanha disso, campanha do cheque, até campanha dos empresários já tem. Mas a Bíblia diz que o nosso tesouro está no céu e que não é para a gente ajuntar nada aqui na terra. Comeremos do melhor desta terra, mas não guardaremos o melhor desta terra. Então, igreja, esquece prosperidade, porque o Senhor vai abençoar quem Ele quiser abençoar, na hora que Ele quiser abençoar. Mas primeiro Ele diz: buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quanto mais você busca, mais você tem. Se você não busca, você não tem. Não cai nada do céu. As coisas são dadas mediante ao que eu faço, mediante ao que a igreja faz. No versículo 3, ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quando a gente conhece Jesus e confessa como nosso Salvador, a gente já está conhecendo a palavra. Cada dia que a gente vem à casa do Senhor, a palavra de Deus ela não volta vazia. Então não é o irmão que fala feio, que fala errado, que fala... Não importa da maneira que está sendo. A Bíblia diz que não importa como pregue. O importante é que o Evangelho seja pregado. Então cada vez que você entra na casa do Senhor, a palavra do Senhor vai te purificando. Às vezes o pastor fala assim: tem que estar todo dia na igreja. Ah, mas o pastor é muito chato, eu vou só domingo. Mas a Bíblia diz que quanto mais você ouve
Como tem muito crente vendo Jorge, não é aqui, gente. Lá em Vila dos Dez, aqui ninguém vê Salve Jorge, tenho certeza. Tem muito crente deixando de vir pra igreja pra ficar em casa vendo Jorge. Não tem nada a ver. Ah, é só uma novela. É só uma novela onde entra. É só uma brecha aonde entra as maldições para a tua vida. Pois nada se aprende. Não se é limpo pela novela. Se é limpo pela palavra de Deus. Se é limpo por esse evangelho aqui, ó. É quando você lê. É quando você busca. É quando você vem na escola bíblica. Você é limpo. Você é purificado. E hoje, quando a gente passa na casa do Senhor, dia de escola bíblica, a gente vê 3 pessoas. A gente vê 5 pessoas. Eu falo isso porque eu sou professora de escola bíblica pela misericórdia do Senhor. E cadê a sede pela palavra de Deus? Cadê a sede por conhecer a palavra de Deus? Por prosseguir em conhecer. As pessoas deixam de lado a palavra e têm se preocupado com bênçãos, se preocupado com coisas materiais. E o Senhor quer frutos. Como que eu vou dar fruto se a minha árvore não está podada pelo Senhor? Se a minha árvore não foi limpa, não foi cultivada pelo Senhor? Muitas coisas não têm acontecido porque o início não tem sido na presença do Senhor. A gente começa de qualquer maneira. Se alguém que trabalha com obra sabe muito bem, a casa, se ela não tiver uma base, ela vai desmoronar. E assim somos nós na presença do Senhor. Se a nossa base não for esse evangelho, ele vai desmoronar. Se eu não creio a palavra, se eu não me purifico na palavra, vai chegar um tempo, alguém vai chegar pra mim pra falar alguma coisa, eu não vou ter o que falar, porque eu tô vazia. Como que eu vou pregar pro irmão Alain se eu não me preparei na palavra do Senhor? Como que eu vou falar de Deus pra irmã Vanessa quando ela precisar ouvir, se eu não preparei-me para conhecer a palavra do Senhor? Eu não vou ter o que falar, eu não vou saber o que falar. Então nós temos que todo dia nos purificar pela palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor. Entendo que às vezes a gente está tão ocupado, os trabalhos, tem que cuidar de criança, os jovens, às vezes a gente fica tão ocupado no Facebook, eu também fico muito ocupada, tem muita coisa para fazer, e a gente acaba esquecendo de ler a palavra do Senhor. Quando a gente vai ver, já está tarde. Ah, agora eu tô com sono, eu vou ler amanhã. Mas o Senhor vem pedindo para ser primeiro lugar. O Senhor vem buscado isso. Filho, eu estou aqui, eu faço tudo, eu te abençoo em tudo, mas eu quero ser primeiro lugar. Eu quero ser o primeiro na tua vida. Eu faço tudo que me pedes, mas eu quero ser o primeiro. Os versículos 4 e 5, ele vem dizendo assim: se não, e está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar frutos. Eu, de mim mesma, não posso nem pegar nesse microfone, mas pela graça do Senhor e com a presença do Espírito Santo na minha vida, o Senhor me permite ministrar a palavra dele. Porque de mim mesma eu não faço nada. De nós mesmos nós nada somos, mas nós somos alcançados pela maravilhosa graça do Senhor. E desde então a gente pode fazer coisas maiores do que Jesus fez, porque Jesus disse assim: se creres, podeis fazer obras maiores do que eu fiz. Diremos ao monte, transponha-se, passa-te ao mar, e assim acontecerá. Imagina, Jesus já citou Lázaro. Jesus falou assim: Lázaro, venha para fora. E Jesus disse: você vai fazer coisa maior do que eu. Jesus já citou Lázaro. Eu posso ressuscitar muitas outras pessoas, mas para isso eu preciso estar com o Senhor, e o Senhor precisa viver. Juliane, o que é estar com o Senhor? O que é estar com o Senhor na minha vida? É obedecer, é ler a palavra e viver a palavra. Porque conhecer a Bíblia, até o diabo a conhece. Quando ele foi àquele monte e falou para o Senhor, e tentou o Senhor naquele deserto, ele tentou o Senhor na palavra. Ele falou: eu posso dar muitas coisas. Ele conhecia as Escrituras, ele conhece ainda, mas ele não vive. Conhecer, eu posso conhecer do início ao fim, de Gênesis ao Apocalipse, mas eu preciso viver. Eu não adianta eu falar para vocês e eu não viver. Eu preciso viver. Isso é estar com o Pai, é estar no Pai, é estar com Jesus nas nossas vidas, viver a palavra do Senhor.
a lei dos homens. Então a gente às vezes é pequenos detalhes. A gente se preocupa com adultério, se preocupa com matar, se preocupa com furtar e se esquece da mentira, se esquece da falsidade, se esquece da língua quando falamos mal dos nossos irmãos. É verdade. Deus tem cobrado a mim isso também, porque os pequenos detalhes é o que vai nos tirar do reino dos céus. Os pequenos detalhes nos afastam do Senhor. Então aí, Deus tem chamado a minha atenção para esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas que nos afastam de Deus. No versículo 7 diz assim: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Às vezes a gente está pedindo algo ao Senhor há muito tempo e não tem acontecido. Há um tempo para todas as coisas, mas às vezes esse tempo para todas as coisas é o tempo do meu transformar, do meu renunciar, do meu mudar. O Senhor não vai me entregar nada se eu não estiver preparado para receber. Muita coisa não aconteceu porque eu não estou preparada, porque eu não fiz aquilo que o Senhor mandou eu fazer, porque eu não voltei atrás e reconstruí o altar que foi quebrado, porque eu não pedi perdão ao irmão que eu magoei. E aí as minhas bênçãos são travadas, porque eu não ouvi a voz do Senhor. Porque a Bíblia diz que tudo que eu pedir, crendo eu vou receber. Aleluia. Tudo. A Bíblia não diz só algumas coisas, só aquilo que Deus... Não, você vai receber tudo, porque o Senhor vai se agradar de ti. Só que para isso, eu preciso estar na videira. Eu preciso estar enraizado com a videira. No versículo 13, fala sobre... Ninguém tem mais amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Talvez uma mãe daria a vida por um filho, mas será que você daria a vida por um amigo? Jesus sabia que você faria tudo o que você fez até hoje. Jesus sabia que você ia pecar, que você ia adulterar, que você ia beber, que você ia se prostituir, se drogar. Jesus sabia disso tudo, mas ele disse: eu vou dar a minha vida pelo meu filho, porque no dia 1º de fevereiro ele vai estar lá naquelas portas ouvindo a minha palavra e ainda terá uma chance de ser transformado pela minha palavra. Jesus sabia que você entraria por aqui. Talvez você entrou, você sentou, eu não sei quem é membro e quem não é, mas talvez você nem sabe por que você parou aqui. Mas o Senhor já tinha marcado esse dia para falar com você que é tempo, que há uma obra a ser feita e que as coisas têm sido travadas porque você não está dando continuidade ao ministério, porque você não tem feito aquilo que o Senhor te chamou para fazer, porque você tem estado acomodado na sua casa, porque lá é tranquilo, lá ninguém fala mal de você, lá não tem barulho te incomodando, e aí você não quer se lançar na obra do Senhor, mas o Senhor tem um monte de coisa para te oferecer, e isso ainda não aconteceu, porque aquilo que você tem que devolver para o Senhor não é nem oferecer, porque nós não damos nada para o Senhor, porque o Senhor não merece, nem precisa de nada do que nós temos. Nós devolvemos ao Senhor aquilo que Ele nos deu. A jovem louvou, Deus deu um talento para ela de louvar, ela simplesmente está devolvendo ao Senhor aquilo que o Senhor deu. E muitas vezes eu não quero devolver, as minhas 2 horas e 40 minutos que eu tenho que dar todos os dias para o Senhor. Tem gente que pensa que dízimo é só o dinheiro, vou lá, tiro o dízimo e dou na casa do Senhor e amém. Não, dízimo é a primeira parte, a primícia de tudo que você tem. E sabe qual é a primeira parte que você tem que dar para o Senhor? 2 horas e 40 minutos por dia. Isso é 10% do seu dia. O Senhor te deu 24 horas e para ficar 2 horas, 1h30 no culto, meia hora ouvindo palavra, coça a cabeça, coça a perna e levanta da sede, dá vontade no banheiro, a gente fica agitado na presença do Senhor. E a gente se esquece que a gente precisa devolver aquilo que o Senhor nos deu. A gente precisa devolver aquilo que o Senhor nos deu por infinita misericórdia. Pois talvez hoje eu não poderia estar aqui. Talvez hoje eu estaria no leito de um hospital. Eu poderia não estar mais nem nessa terra. E quando eu entro na casa do Senhor, eu não tenho força para louvar. Eu não tenho força para glorificar. Eu não tenho força para exaltar. Como as irmãs falaram aqui. O glória é espontâneo. Mas é tempo onde nós temos pedido, implorado para você glorificar ao Senhor. Porque os problemas lá de fora têm te afligido. E você não tem tido força. Mas a Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E você também vai vencer. Tudo isso que tem acontecido lá fora é
continuar. Eu estava quase desistindo, eu falei, agora eu vou continuar, porque eu vou mostrar que Deus está comigo. E hoje, ela me chama e fala assim, me ajuda a orar. Me ajuda a orar porque eu já não tenho mais força. Porque a minha família precisa vir para a presença do Senhor. Eu não me engrandeço através disso, mas é para que a gente entenda que todo mundo é capaz se estiver em Deus. E que ninguém é melhor do que ninguém. Não é mais fácil para mim. Eu tenho as minhas dificuldades, as minhas limitações. A irmã tem as delas. O seu problema, a sua prova é fácil. Se você passasse o que eu estou passando, mas se a gente trocasse de prova, ela não aguentaria a minha. E eu não suportaria dela. Então o Senhor sabe do que nós somos capazes. E se está acontecendo tudo isso, é porque Ele confia em ti. É porque, não, aquela minha filha ali, ela vai até o final. Tá difícil, mas ela vai até o final. Porque o Senhor, Ele acha graça em nós. Mas lá na frente vem dizendo assim, no versículo 16, não me escolheis, no 15, um pouco antes, assim, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. O Senhor não olha pra gente como aquele que está servindo. Nós não somos empregados do Senhor, mas o Senhor olha pra gente como amigo. Amigo, quando eu tenho um amigo, eu faço pro meu amigo aquilo que eu quero pra mim. Se o meu amigo tá passando muito difícil, eu vou lá, eu vou ajudar. Se eu chego na casa de uma amiga dando faxina, eu vou ajudar na limpeza. E às vezes pro Senhor a gente não quer fazer. E o Senhor nos chama de amigos. Você é amigo do Senhor. Você está aqui porque você é amigo do Senhor. Amigo é uma pessoa em quem nós confiamos. O Senhor confia em ti. Você só está aqui porque o Senhor confia em ti. No versículo 16 vem dizendo que não escolheste vós a mim, eu vos escolhi. Eu não escolhi servir ao Senhor. Porque se fosse eu escolher, de verdade, igreja, eu escolhi estar lá fora. Porque eu era menos acalunhada, menos apontada. Era assim. Só que o Senhor me escolheu. E quando Ele escolhe, é para sempre. Quando Ele escolhe, não tem para onde você correr. Tem muita gente desviada, achando que pode correr no chamado do Senhor. Está só retardando as bênçãos. Porque quando Deus escolhe, é Ele que vai na frente. É Ele que chamou e ninguém vai impedir. Ele escolheu. Ele escolheu a pastora para estar à frente da obra. Pode levantar quem quiser, foi Ele que escolheu. Só vai sair se Ele escolher. É o Senhor que escolheu a sua vida. Então não desiste. Não deixa qualquer palavra que alguém falou no seu ouvido que você não pode, que você fala feio, que você canta feio, que você já tem uma certa idade para fazer as coisas na casa de Deus, ou que você é muito novo e não sabe de nada, afastar você da presença do Senhor. Pois aquele que te chamou disse assim, aqui eu te chamei, e porque eu te chamei você é perfeito. Porque eu te chamei, ninguém faz melhor do que você. Aquilo que o Senhor me chamou, o Senhor me chamou porque não tinha outro para fazer. E aquilo que Ele te chamou porque não havia outro que fazia tão bem quanto você. Ele confiou em mim, Ele confiou em ti. Agora, se eu não fizer, Ele vai levantar outro que não faz igual a mim, mas que faz melhor. Porque quando você não faz, Deus levanta outro para fazer melhor. Então não corra do chamado do Senhor. Para finalizar, o versículo 17 diz assim, isto vos mando, que amei-vos uns aos outros. E o 18, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborrecem a mim. Não fique entristecido quando um irmão te mandar uma palavra que você não gosta, falar algo, te olhar de uma maneira diferente, porque não é o irmão. Tem muito crente brigando contra a carne, e a nossa luta é contra principados e potestades. O irmão, ele não fala mal de você, ninguém fala mal de você, te acusa, te aponta, briga, arruma confusão porque quer, mas porque infelizmente é usado por Satanás. Dá brecha para o inimigo fazer aquilo que ele quer, para causar dissensão dentro da igreja, para colocar um contra o outro. Então, quando alguém souber que alguém falou mal, que alguém criticou, que alguém fez alguma coisa contra você, ajoelhe e entregue a vida dele nas mãos do Senhor. Pois infelizmente foi um momento de fraqueza, onde ele deu brecha ao inimigo. Ninguém está fazendo contra você, está fazendo contra o Senhor. Quando Saulo perseguia os servos do Senhor, o Senhor disse assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não disse, por que tu persegue o povo, os crentes, não. Saulo, por que tu me persegues? Porque quando perseguem a você, estão perseguindo a Jesus, estão perseguindo ao Deus Todo-Poderoso, e contra Ele ninguém pode. Então permaneça firme, não revide, dê outra face. É difícil
esquecer. Perdoar é deixar de lado. Está perdoado em nome de Jesus. E o restante o Senhor vai fazer. Portanto, a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite foi essa. Esteja na videira, faz a obra do Senhor, limpe-se na presença do Senhor, porque melhor é dar fruto para o reino de Deus, sofrer as afrontas do inimigo, do que estar fora da presença do Senhor e padecer nesse mundo. Porque das mãos do Senhor, das afrontas do Senhor, o vale que Ele te colocou, Ele te tira, mas o vale que Satanás te coloca, Ele não consegue te tirar. Muito pelo contrário, Ele te coloca lá